Olá! Olá, boa noite! Chegou o nosso dia tão esperado, a nossa primeira live! Uhul! Porque eu já quero fazer barulho aqui, hein? Não tem live tranquila nem quietinha nesse lugar. Gabi, Thaís, irmã. Vamos começar. Vamos começar. Só digam que se estão me ouvindo. É esse o ritual, né? Tem que perguntar se tá ouvindo, tem que perguntar se tá vendo. Tá todo mundo bem? Vendo, ouvindo? Sim. Yes. Vamos começar, que eu já tô aqui meia hora olhando para este celular. Gabi. Muito bem. Estou belíssima para receber uma mãe maravilhosa. Pri, Vitória. Ok, vendo ok, ouvindo ok. Ok, os gritos também, né? Que vai rolar uns gritinhos aqui também. Muito bem. Vou tirar o óculos para ver se eu enxergo. Tudo ok. Ok, então vamos começar. Pra gente não atrasar. Primeiro eu quero agradecer. Gente, eu faço muito barulho, né? Mas é bom. Então eu quero agradecer primeiro todas as pessoas que já me seguem há bastante tempo aqui na Clínica Reabilitar, né? As pessoas que já vêm acompanhando o meu trabalho, quero agradecer. As pessoas que estão chegando agora, né? Pessoas novas que não me conhecem. Vou me apresentar, fazer uma breve apresentação, porque a nossa convidada tem algo muito, muito, muito especial para nós nessa noite, tá? E eu marquei também, justamente, nós agendamos 9 horas, porque é o horário que as mãezinhas já começam a sentar no sofá para relaxar, né? Dá aquela respirada, e quando dá aquela respirada, entra a gente para fazer um barulho. Então vamos lá. Para as pessoas que ainda não me conhecem, eu sou Vivian Rodrigues, sou fonoaudióloga, sou responsável pela Reabilitar, tá? Eu já estou à frente da Reabilitar mais ou menos uns 2 anos, né? Parece até que a gente já tem bastante tempo. Mas, na verdade, eu sou formada há um pouco mais de 10 anos. Então, assim, eu tive uma trajetória diretamente com a fonoaudiologia. Eu nunca me desviei da fono, né? Eu sempre tive esse objetivo. Mas passei por várias áreas da fonoaudiologia, audiologia, exames, UTI-NEL, trabalhei em berçários e fiquei uma grande parte da fonoaudiologia trabalhando em hospitais, não fazia clínica. Então a clínica era um pouco mais recente, terapeuticamente falando, era um pouco mais recente. E aí, tudo aconteceu e estou eu aqui, toda trabalhada no azul e no rosa, porque o azul tem uma representatividade muito grande, não somente para mim, Vivian pessoal, como Vivian profissional, né? Porque nós vamos aqui falar muito do autismo e, na verdade, eu fico dos dois lados, tanto a família, porque eu entendo como que se comportam as crianças autistas, eu tenho na minha família, né? E quem me acompanha aqui bastante tempo sabe do mozão, que eu sempre posto, sempre coloco. E também um lado profissional, porque eu tenho uma demanda muito grande de crianças com desenvolvimento atípico, com os transtornos do neurodesenvolvimento. E isso a gente vai falar também aqui ao longo das lives. Eu não quero me prolongar muito, vocês já me conheceram. Agora vamos chamar a Thaís. Vou colocar os meus óculos para eu enxergar. Thaís. E aí, quando ela entrar... Thaís. Paula, Milene. Deixa eu dar um oi aqui para todo mundo, quem eu não falei ainda.
Roberta, Lara. Andresa. Andresa tem um filhinho lindo. A Thaís, eu acho que não entrou ainda. A nossa convidada. A nossa convidada da noite, que já está pronta, já deu a jantinha dos gêmeos. Thaís, meu amor. Cadê tu? Andresa, vou cuidar também do seu filhotinho. Isso aí, Pri, clica no coração. Muito obrigada a vocês que estão entrando. Gente, enquanto a Thaís não entra, se alguém visualizar aí que ela entrou, vocês me falem. Enquanto a Thaís vai entrando, eu vou então já dizer como que isso tudo aconteceu, esse encontro aconteceu. Thaís, assim que você chegar e entrar aí, você me fale. Na verdade, não foi nada programado, né? E aí, na última sessão que Thaís esteve comigo, eu peguei até ela de surpresa e entrou, eu acho que a internet... Consegui chamar a Thaís. E aí ela foi pega de surpresa, porque na última sessão eu falei assim, Thaís já entrou, Thaís entrou! Oi! Toda trabalhada no azul, eu também. Toda trabalhada no azul, mas não tá aparecendo aqui. Ah, que a gente tem que estar na beca, né? A gente tem que estar para quem fez. E aí eu tava aqui, já me apresentei, tá, Thaís? Eu só tô concluindo aqui que você foi pega de surpresa na última sessão. Quando você já tava indo embora, eu falei, Thaís, eu esqueci de te falar, mentira, eu tinha acabado de ter ideia. Eu falei, Thaís, vamos fazer uma live? Ela, falei, isso, vamos fazer uma live, vamos falar do autismo e vamos falar sobre o desenvolvimento lindo e a evolução do Arthur em tão pouco tempo, né? Porque eu venho acompanhando... Na verdade, a gente não acompanha somente a criança, né? O paciente. Na verdade, a gente acompanha os pais, a família, acompanha a escola. E aí eu venho também acompanhando a Thaís, a evolução não só dele, mas de todas as pessoas que estão ao redor dele. E aí eu vejo um engajamento muito grande, não somente ela, tá? Eu tenho aqui várias mães, todas são... Vocês têm certeza que vocês têm um lugar especial no meu coração, né? Mas, assim, com ela, pelo fato de também ser gêmeos, né? Ela vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente sabe que o trabalho, né? A demanda é maior. E aí ela vai explicar isso muito detalhado, nem vou cortar muito tempo dela, porque a gente tem pouquíssimo tempo. E aí ela falou assim, eu faço. E eu falei, e eu quero isso. Porque qual é o nosso grande objetivo aqui hoje nessa live? É poder passar o autismo de uma forma mais leve. A gente não quer romantizar, porque a gente sabe que não é fácil. É muito difícil. Sabe que é extremamente difícil, mas não é impossível. E a Thaís é mãe de gêmeos. Então, assim, é uma loucura. Mas essa loucura eu vou passar a bola, porque eu não quero ficar louca aqui hoje nessa live. Então, eu vou dar a palavra para Thaís. Fala aí, Thaís. Pode se apresentar. Oi, gente. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Tá tudo ok? Tudo ok. Bem? Gente, para quem não me conhece, meu nome é Thaís. Eu sou mãe dos gêmeos, do Arthur e da Júlia. Eles têm 2 anos e 4 meses e somente o Arthur é autista. Isso é uma curiosidade que todo mundo fica sem entender, né, Vivian? Como que os dois foram gerados juntos, o mesmo pai, a mesma mãe, e só o Arthur é autista. Só o Arthur é o nosso diferente, né? O nosso especial. E a Vivian pode explicar isso muito melhor do que eu,
Mas a Júlia, quem conhece ela sabe, a gente chama ela de terrorista, porque ela é levada. E tanto a Vivian quanto a Gabi, que é a psicóloga do Arthur, as duas falam que a Júlia é a faculdade do Arthur. Porque ela tá ali o tempo todo com ele, provando ele, mostrando a ele como são as coisas o dia inteiro, 24 horas por dia. Então a gente já começa com essa diferença. São dois, porém só um é autista. Isso aí. E aí essa foi a grande curiosidade, né? É. Porque geralmente gera muita dúvida e uma incerteza, mas como que você sabe que um não é? E como que você sabe que um é? Mas pode um ser e um não ser? Ué, mas você tem certeza? Mas não deveria ser os dois? Então, assim, gera toda uma dúvida. Então, gente, a gente pode ter os dois, os gêmeos, o casal, ou os dois irmãos, independente de sexo, eles podem vir a ter o transtorno como pode um somente. Isso não justifica. E aí quando eu pensei nisso, eu falei, nossa, a gente precisa entrar nessa questão, porque não é só o autismo, não é só o transtorno que vem associado, né? Eu digo, o Arthur, a Thaís acabou de falar que a Júlia é o grande ensinamento, aprendizado, né? Ajuda muito ele, justamente por conta disso. Na verdade, ele é o grande privilegiado, né? Porque ela consegue acompanhar ele e ela tá ali 24 horas incentivando ele nos detalhes. E aí eu acho engraçado que parece que ela sabe que ele é diferente. Parece que ela sabe que ele precisa dela, que às vezes ele tá chorando, tá naquela crise, e ela pega a chupeta para dar para ele, ela pega o paninho para dar para ele, aí ela faz carinho nele, e ele muito agitado, e ela tá sempre ali do lado dele. É como se ela soubesse que ela precisa estar com ele. E isso ela faz desde muito tempo, desde bem mais novinha. Ela sempre tá ali juntinho dele. Quando eles começaram a escola, foi a primeira coisa que a professora falou. Thaís, aonde o Arthur tá, a Júlia tá atrás dele, colada nele. Que é como se ela ficasse esperando ele precisar dela e ela já tá ali para ajudar. Isso já é nato, né? Isso a gente não precisou, você não precisou ensinar, não houve um aprendizado. Não. Ela por si só, ela já percebeu, né? Não a dependência dele com ela, mas ela já entendeu a importância dela para ele. Isso é fundamental, porque isso vai ser construído, isso já começa a ser construído agora na infância, né? E ela vai levar isso também para a vida adulta. Não que eu preciso estar ao lado, ela não vai adquirir a maternidade para ele, mas ela vai ter a plena consciência que não foi nada algo forçado nem gerado para ela, mas ela vai ter a ciência de que ela precisa, de que ela vai caminhar sim lado a lado com ele, sendo um suporte, uma base maior que ele possa ter para um futuro, para uma vida junto, né? Então ela começa já desde pequenininha, porque eles têm quantos anos, Thaís? 2 anos e 4 meses. Eles têm 2 anos e 4 meses, então esse vínculo afetivo já começa a ser construído desde agora, né? Isso. Tem uma pergunta, eu até selecionei aqui algumas perguntinhas. Algumas foram feitas perguntas mais técnicas, que daí eu opto por responder, e se der tempo também, porque o que eu falei, né? A prioridade hoje é a gente divulgar o autismo, a história de todas as mães, não só da Thaís, né? Ela está representando todas as mães que estão aqui hoje. Estejam certas de que ela está representando cada uma de vocês. Eu acho que teve até uma pessoa que colocou aqui que bom poder estar tendo a oportunidade de saber da história parecida da minha, Carvalho da Silva Camila. Então, assim, era justamente esse o ponto, Thaís. Nós precisamos falar, porque existem famílias, existem mães, existem famílias parecidas, passando muito próximo do que você está passando, e às vezes elas ficam dentro de casa, ou às vezes não têm acesso, ou até as que têm acesso mesmo. É muito bom quando a gente cria um vínculo e a gente vê na história do outro a nossa história. Isso nos dá força, né? Para poder seguir e continuar fazendo o que a gente já está fazendo.
Vamos lá. Vamos começar já respondendo um As pouquinho perguntas, das tá? perguntas, senão a gente não vai conseguir. Isso. Como eu havia dito, algumas são mais técnicas, então assim, eu nem prefiro responder agora, vamos mais para que a Thaís possa estar respondendo, né? Que foi. Acho que a primeira foi como a- descobriu, né? Pietro Augusto. Eu não sei se ela está aqui, mas provavelmente ela está, e ela perguntou como descobriu, ou seja, como você descobriu, como que foi sinalizado isso para você, os principais sintomas, sinais que Isso, você identificou, como aconteceu? tá. Como eu tenho dois, né? Então eu acho que a gente começa a perceber algumas diferenças já desde muito mais cedo do que a pessoa que tem um filho só. Várias Sim. pessoas que conversei falaram que essa é uma dificuldade, né? De quando você tem uma criança só. E aí, como eu tenho dois, eu já conseguia sinalizar. Ele tinha mais ou menos 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, quando eu comecei a perceber. Mas eu comecei a perceber, meio que fiquei para mim. Depois eu fui compartilhando com algumas pessoas que conviviam mais com a gente para ver se era coisa da minha cabeça ou se realmente estava acontecendo alguma coisa. E uma das principais características, ele era bem bebezinho, então assim, ele não esticava o braço para a gente pegar no colo. A gente sempre pegava ele não sinalizava, coisa que a Júlia já fazia há bastante tempo. Ele Uhum. não mandava beijo, ele não dava tchau, ele não batia palma, ele não tinha um contato visual direto com a gente, assim, ele sempre estava olhando para outros cantos, mesmo quando a gente estava falando com ele. Ele Uhum. não, dificilmente ele respondia ao nosso sorriso, assim. Às vezes a gente brincava com ele, sorria, ele estava sempre mais sério. Coisa que a Júlia já conseguia perceber a gente, ele não tinha essa percepção. Além do mais, ele não atendia pelo nome dele de jeito nenhum. Tanto que eu falei, gente, se ele não tiver nada, ele é surdo, porque ele não atende o que a gente chama, não é possível. E uma vez eu gravei, eu fiquei 2 minutos e 48 segundos chamando o nome dele. Ele não estava com celular, com televisão, com nada. A gente estava no quintal, só tinha a minha voz e eu chamava e chamava e ele não atendia de jeito nenhum. E isso foi uma coisa que marcou muito, que eu falei, gente, está acontecendo alguma coisa, não é possível. Como assim ele não me atende? Então, eu acredito que esses foram os primeiros sinais. Além do que, assim, o maior de todos é que ele não falava nenhuma palavra. Só que, tudo bem, ele tem 1 ano e 5 meses, ele pode vir a falar depois, mas ele não emitia som, ele não balbuciava, ele não tinha mamá, gugu, dadá, nada, nada disso. Tanto que quando a gente estava em casa, se não fosse pela Júlia, não ia nem parecer que tinha criança em casa, porque ele não emitia som. Então, às vezes, ele estava brincando, mas em silêncio. Ele estava fazendo alguma coisa, mas em silêncio. E isso foram as coisas que mais começou a me chamar a atenção. Além do que ele já andava, então ele andava, ele corria, ele subia, ele descia, ele fazia tudo isso. Porém, ele não brincava com a Júlia. Ele não tinha nenhuma relação com ela. Era como se ela não existisse ali. Ele não olhava para ela, ele não brincava com ela. E isso era uma coisa que gerava uma... Eu acho que ele ficava muito irritado, porque ela às vezes queria brincar com ele, ela queria falar com ele e ele não queria falar com ela. E eu tenho várias amigas que têm filhas, alguns até da idade dele, e ele não brincava com ninguém. Ele sempre estava brincando sozinho, e quando ele estava brincando, ou ele empilhava as coisas, ou ele enfileirava as coisas, ou ele organizava as coisas. E todo mundo achava muito bonitinho. Nossa, um bebê, ele organiza tudo. E eu falava, gente, pelo amor de Deus, está acontecendo alguma coisa e ninguém tá vendo, só eu que tô vendo isso. Porque eu já comecei a perceber. Fora que também ele não dormia à noite. Ele passava a noite toda acordada. Quem me acompanha no Instagram há muito tempo, desde o outro Instagram, via que às vezes eu ia dormir com ele, era 5, 6 horas da manhã. Porque antes disso, ele estava acordado, ele não dormia de jeito nenhum. Ele não gostava de dormir no colo, ninando. Não gostava.
quando ele dormia 5, 6 horas da manhã, ele dormia sozinho, assim. Ele pegava as coisinhas dele, deitava e dormia. Então, acho que esses foram os principais sinais, as principais características que eu logo notei, assim. Quando começaram a ficar essa diferença muito grande, foi quando eu comecei a me alertar, me atentar mais. Muito importante. Inclusive, já respondeu até uma outra pergunta aqui, que perguntou quais são os primeiros sinais, né? Então, assim, você já relatou praticamente todos os primeiros sinais que a gente consegue identificar no autismo. Vivian, Ele quais tinha são muitas características. Exatamente. E aí, ele começou a apresentar as características. Por um lado, pode ter sido mais notável por conta da Júlia, e aí você meio que não quero comparar, mas comparando, independente de cada um ter a sua individualidade, se desenvolverem de uma forma, mas assim... Feminina também, né? Isso. Então, porque assim... menina desenvolve mais rápido. Todos os médicos que eu fui me falaram isso. Não tem como fazer essa comparação, porque a menina desenvolve muito mais na frente do que o menino. Mas uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, a questão do andar. A Júlia andou com 1 ano e 1 mês, 1 ano e 15 dias, mais ou menos. O Arthur andou com 1 ano e 2 meses, quase 3. Ok essa diferença, tá tudo bem, eles são crianças diferentes. Mas, por exemplo, mandar beijo e dar tchau, a Júlia fazia desde sei lá quantos meses, o Arthur já ia fazer 2 anos e não fazia ainda. Então, não, assim, era uma diferença muito grande. E aí, essa discrepância, essa diferença foi muito mais notável, né? E você, além de você relatar esses sinais que eu acabei anotando aqui, a questão da idade, 1 ano e 5 meses, porque também já é uma outra pergunta aqui. Lá no finalzinho teve uma outra pergunta parecida com essa. Se uma criança de 1 ano e 10 que não fala praticamente 1 ano e 10 que não fala praticamente nada, se ela já pode fazer uma avaliação, eu espero os 2. Então, já pegando a sua fala para essa questão. Né? Imagina se você, já percebendo todos esses sinais, essas características que ele vinha apresentando, e se você se acomodasse e esperasse ele completar agora os 2 anos. E aí, imagina todo o processo que a gente teria que começar agora, né? Nós estamos o quê? Praticamente uns 7 meses com o Arthur, né? 7 meses, isso. Pouco tempo de estimulação. É pouco tempo de estimulação. Porque quando a gente fala da estimulação, a gente tem que ter em conta de que a partir do 10º dia de fecundação, ali já pode haver na própria mutação, alguma coisa que possa acontecer no cromossomo ou gene, que isso vai já acarretar o autismo. Então, assim, a gente recebeu uma criança com 2 anos, a criança foi gerada, nasceu, fez 1 ano, fez 2. Olha quantas etapas a gente tem que voltar para Isso é uma coisa que a gente chegou a comentar no primeiro dia de avaliação, porque eu comecei a desconfiar, ele tinha 1 ano e 4, 1 ano e 5 meses. E eu busquei um profissional, ele já tinha 1 ano e 9, 1 ano e 10, né? Quando a gente começou. Então, eu fiquei pensando, caramba, olha quanto tempo que eu perdi. Foram 5 meses que eu fiquei pensando várias coisas antes de buscar um profissional. 5 meses que a gente já poderia estar trabalhando com ele, fazendo várias coisas. E olha só o que aconteceu. Isso porque, na época, eu comentava com as pessoas e todo mundo falava, não, isso é coisa da sua cabeça. Não, você tá maluca. Tá lendo muita coisa na internet. Você tá procurando doença pro garoto. Então, assim, eu fiquei muito em dúvida de tudo. Mesmo eu sentindo que eu tinha que ir, que ele precisava, eu não consegui ir por causa disso. Então, quando ele fez 1 ano e 9 meses, 1 ano e 10, o que eu percebia já há muito tempo começou a ficar muito evidente para as outras pessoas à minha volta. E aí todo mundo começou a falar assim, olha, acho melhor você levar ele no médico. Olha o que ele está fazendo, acho melhor levar ele no médico. Então, as pessoas começaram a perceber o que eu estava querendo dizer já há 5 meses. Aí você, ufa! E aí então, agora eu vou mesmo com a aprovação de todo mundo.
Agora eu falei, Agora eu vou. graças a Deus, tô Graças indo. a Deus, agora eu posso ir, né? Tô Tá indo, bom, tô indo agora eu em vou. paz. Tô indo sem ser a louca, né? Tô indo. Isso, com E aí, conforto, é, emocionalmente falando, estou confortada, porque tenho isso, agora o suporte dos outros. dos Então, outros. realmente, houve bem sensorial, né? Você via, É. mas você não ouvia o reforço das outras pessoas. E Então, a até gente até então, fica em dúvida, né? Se sim, realmente a gente está lendo sim, muita coisa ou se sim. realmente aquilo dali está Ou se acontecendo. é aquilo mesmo e, caramba, É, se for, né? E eu sempre falo também, não adianta, mães. Percebeu, olhou um dia diferente pro seu filho, falou: por que que ele tá andando assim? Por que na que ele tá ponta dos achando o pés. brinquedo assim? Por que que É, ontem, hoje eu chamei 5 vezes e ele não olhou? é. Não, mães, né? Acredito que tenham muitas mães aqui hoje. Tem. Você percebeu, você notou, você voltou a olhar de novo. Tem alguma coisa? Não espera vir É. diagnóstico. Não Não espera, espera o gente. Não espera. pediatra mandar você ir. Não É. espera. Não espera. Vocês são livres. Pega a bolsinha, pega o bebê, pega a criança e fala: partiu, vou. É. E aí liga, agenda, vai com o coração assim bem, né? Não querendo ouvir, mas eu vou, porque nós estamos trabalhando com o cérebro. É. Cérebro precisa ser estimulado, né? Por que que a gente fala tanto da intervenção precoce? Por que que a gente fala tanto que nós precisamos intervir enquanto a criança é bem pequenininha, Vivian? Mas antes de 2 anos, espera os 2 para poder ver se vai falar, né? É. Mas a gente lidar com o cérebro não é uma coisa muito fácil. Quando a gente às vezes quer muito a fala, mas para a fala acontecer, a gente precisa de outras coisas virem a acontecer antes, as etapas pré-linguísticas. No caso do Arthur, que a Thaís relatou para a gente muito bem, ele não atendia a ordem simples. O que é isso? Vai, explica aí, Thaís, que você já é uma terapeuta formada. Eu sempre costumo dar esse exemplo porque acontece já há muito tempo e hoje, graças a Deus, graças a Vivian, graças a Gabi, ele já consegue entender alguns comandos nossos, mas por mais que às vezes seja simples, às vezes ele ainda, até hoje, ele não consegue cumprir. Então, antigamente, isso era muito mais evidente. A gente falava assim para Júlia, Júlia, pega o controle para a mamãe. A Júlia ia lá, onde estivesse, pegava o controle e levava para a mamãe. Ela sabe quem é o controle, ela sabe quem é a mamãe, ela fez Isso a com quantos ação. anos, Thaís? Isso com quantos anos? Isso com 1 ano e 5, 1 ano e 6 meses. Isso, ela já fazia isso há bastante Ok, tempo. segura aí. 1 ano e 5. É. Júlia, pega o controle pra mamãe, amor. Júlia, pega o controle pra mamãe, amor. Traz aqui pra mamãe o controle. Olha a frase, gigante. É. A Júlia ia lá, pegava o controle, trazia o controle pra mamãe. 1 ano e 5 meses. Isso. Segura. Agora vamos pro Arthur. 1 ano e 5 meses. Arthur, vai lá, pega o controle pra mamãe, Arthur. Traz aqui o controle pra mamãe, Arthur. A reação do Arthur. Fala. Como que Cri, é? cri. Ele não tinha reação nenhuma. Ele não olhava nem quando eu chamava o nome dele, já no começo da frase, ele não olhava. E aí, os comandos mesmo, então, ele não realizava. Ele até sabia, eu percebia isso, que ele sabia o que era o controle e ele sabia quem eu era. Mas Ou ele seja, não se mexia. Ele não se ou, mexia. ou seja, qual é a grande diferença? Vamos colocar a palavra diferença, porque nós estamos aqui em casa, em família, gente, ok? Para que seja tudo muito leve, tá? Então, pegando as diferenças de 1 ano e 5 meses para um desenvolvimento típico. Isso. O cérebro tá lá funcionando bonitinho, sem nenhuma desordem, sem nenhum desajuste. 1 ano e 5 meses.
um cérebro com um desenvolvimento atípico. Cérebro com desenvolvimento que precisa ser ajustado. Porque eu mando pegar o controle e trazer o controle, e eu mando pegar o controle, pegar o quê? Fazer o quê? Voltar para quem? Dar na mão de quem? O que é a mão? Onde eu vou colocar o controle? Ou seja, eu não sei nem se estão me falando comigo. Comigo. Eu sentia isso. Era como se ele não soubesse que era com ele. Não é porque ele não estava me ouvindo. E aí eu reparei que ele ouvia porque ele reagia a alguns desenhos que ele gostava muito. Ele prestava atenção. Ele sabia quando ia começar pela musiquinha. Porém, ele só não escutava. Era como se ele não escutasse a minha voz. Era isso que acontecia. Então, assim, ele não sabia nem que era com ele. Então, por que ele ia fazer alguma coisa? Para ele, eu não sei nem que é comigo. Quem dirá eu realizar alguma coisa? Sou eu que tenho que realizar? Oi, o que eu tenho que realizar? Me fala aí. Então, qual é a intervenção do profissional nesse momento de 1 ano e 5 meses em que você observa que a criança não atende o seu nome, a criança não faz o que você solicita, que é o que a gente chama de ordem simples. Mãezinha, você percebe se ele faz ordem simples? Opa! O que é isso? Pega a bola. A criança pega a bola. Joga no lixo. A criança joga no lixo. 1 ano e 5 meses, a criança sabe o que é lixo, ela consegue pegar e colocar, tem todo o manuseio. E aí você, ele não atende as ordens, né? Ele não atende quando eu chamo, demora muito. Então, assim, esses mínimos detalhes, que como você falou, no início até então só você percebia, depois os outros passaram a perceber, validaram o que você, a sua primeira intuição. Então, ele validou tudo que você observou e falou, leva. Aí foi quando você foi. E aí, o que acontece? Qual a importância da terapia, na intervenção, nesse período que você buscou ajuda? Porque a gente já conseguiu detectar todas essas desordens. E qual foi o nosso objetivo? Né? Até a tia Gabi está aqui. Qual foi o nosso objetivo? Qual foi o nosso grande objetivo? Entender por que isso estava acontecendo. Opa, vamos levantar a hipótese diagnóstica. Então, entendi por que isso está acontecendo. Porque ele tem um transtorno. Mas por que ele tem um transtorno? Porque os critérios, os detalhezinhos, os comportamentos foram tão fortes. Os traços, era essa palavra que eu queria falar. Os traços autísticos ficaram muito evidentes. Eu não tive mais como esconder. E o que foi engraçado foi que... E aquilo virou um transtorno, né? Na avaliação que a gente foi com você, na primeira consulta, nós ficamos 2h20 no consultório, você conversando comigo e analisando ele, e ele fez exatamente tudo que ele fazia em casa. Lembra que ele pegou todos os animais, colocou todos os animais de um lado, todas as pecinhas do outro lado, tudo enfileiradinho. E a Vivian chamava ele, chamava, e ele não atendia de jeito nenhum. Ele ficou em silêncio, parecia que só tinha nós duas no consultório, não foi? Você lembra? Exatamente. Era um silêncio, só a gente trocava informação e ele tava como se ele não tivesse. Isso também é uma coisa. Ele era completamente indiferente às pessoas. Lembra que ele chegou aí e parecia que era a casa dele, ele nunca tinha ido. Ele não liga para o lugar, ele não liga para quem chega ou para quem sai, ele não dava essa importância. Eu podia passar o dia todo fora. Quando eu chegava em casa, era como se ninguém tivesse chegado. O que ele estivesse fazendo, ele continuava fazendo, e eu estava ali depois de um tempão, assim, depois de horas. Aí ele vinha perto de mim, encostava assim, tipo assim, você tá aqui, mas tá tudo bem. Eu até falava assim, gente, será que ele não sabe que eu sou a mãe dele? Será que ele não me ama? Né? Essa sensação muitas mães sentem, né? Não é nem questão da empatia, eu não gosto muito nem de falar da empatia, porque eles têm um amor muito grande. Sim, né? Muito. Eles têm um amor que é um amor até diferente, digamos assim. Muito diferente. Nossa! É um amor que a gente não consegue definir.
A gente não consegue definir o amor deles. Mas eles são extremamente carinhosos e amorosos, né? Muito, Só que é uma muito. forma muito individual de amar. Isso. Né? É o jeito. Eu falo isso para as pessoas que. E é no tempo dele. E eu acho que ele pensa assim. Ué, mas ela é minha mãe. Eu a amo. Não tem por que eu ficar fazendo grandes firulas. Tipo, igual a Júlia faz. De que quando eu chegava em casa, a Júlia saía correndo, me abraçava. Mamãe, mamãe, mamãe. Eu falava, filha, que saudade. Você tá com saudade da mamãe? E comigo ela ficava grudada. Eu acho que ele pensava assim, nossa, que bobeira. Né? Quem não sabe que eu a amo, que ela é minha mãe, ela é tudo para mim. É como se para ele fosse uma coisa assim, automática. Sim, exatamente. Vamos agora um pouquinho tentar responder mais algumas perguntinhas? Vamos. @moreira.ana20 perguntou: criança com 1 ano e 10 não fala praticamente nada, já pode ir para avaliação ou espera os dois? Já pode ir para avaliação. Temos uma mega explicação aqui de que você deve amanhã, segunda-feira. Eu quero saber se você já ligou para sua terapeuta, para a terapeuta aí que você tiver próximo de você e vai agendar uma avaliação, tá? Por favor. Então, vá. Por favor. A gente quer esse feedback. @Pacheco Sirlene. Qual a importância da... Ela fez mais uma pergunta. Qual a importância da rotina e qual a opinião, a nossa opinião quanto à individualidade da criança, mesmo sendo gêmeos? A gente sabe que cada um se desenvolve de uma forma diferente. Essa pergunta, mais ou menos, você meio que já respondeu, porque você percebia como ela era na forma individual dela e começou a perceber ele como ele era na forma individual dele. E aí, um sinalizou alguma coisa e o outro não sinalizou. Então, a forma individual foi, para a gente andar um pouquinho, responde um pouco da rotina na sua visão enquanto mãe. E é até bom a gente puxar para esse período da quarentena, né? Algumas pessoas realmente estão vivendo a quarentena como ela realmente está sendo. Outras estão flexibilizando um pouco mais, mas digamos que agora na quarentena, essa rotina, ela é importante, a gente sabe, mas qual é a grande importância dessa rotina? Ele fica mais organizado? Você percebe isso? Como é isso na sua visão de mãe? Depois eu falo um pouquinho na minha visão de profissional. Tá, eu percebo que ele fica tranquilo em saber o que vai acontecer. Então, por exemplo, a gente tem... igual eu mostrei que eu estava dando janta para eles, a gente tem essa rotina de todas as refeições serem realizadas lá na mesinha deles. Então, quando eu falo assim, a gente está na sala e eu falo, vamos papar. Ele já levanta, tranquilo, sem nenhum tipo de crise, levanta, vai para a mesinha, senta no lugar dele, a Júlia senta no lugarzinho dela e eles ficam esperando o papá. E eu percebo que quando a gente está fora de casa, por exemplo, e é hora do papá, e por mais que eu fale a mesma frase que eu falo em casa, é como se ele não soubesse assim o que fazer, para onde eu vou, e agora? E aí, em vários momentos, ele entra em crise, porque aí ele quer ficar no meu colo, porque ele tá perdido, então ele não sabe o que está acontecendo. Então, para mim, eu percebo como a rotina dá uma tranquilidade para ele. É como se, igual a gente acorda, e aí a gente acorda, fica um pouquinho na cama, vê um pouquinho de televisão, e ali para ele, quando acabou alguma coisa, algum desenho, é hora do café da manhã. Não há quem faça ele ficar mais na cama. Ele desce, abre a porta, e quando eu vou procurar, ele tá sentadinho na mesinha, esperando o café da manhã. Então, essa programação dá essa tranquilidade para ele, essa estabilidade dele saber que tá tudo bem. Isso aqui vai acontecer, tá tudo bem. É como se ele já tivesse essa programação e isso deixasse ele tranquilo. Eu percebo isso. Quando a gente está fora de casa, em alguns momentos fica bem difícil. E aí a gente tem que voltar para casa. Isso. Então, respondendo a pergunta da Pacheco Sirlene, a importância da rotina é justamente para organizar a criança. Agora, vamos deixar a criança de lado. Vamos pra gente. Vamos lá. Nós, mãe, aquela rotina enlouquecedora. Parou o trabalho, parou a escola, parou tudo. Agora a gente está dentro de casa. Como que muda essa rotina para nós? Nós estamos dentro do desenvolvimento típico. Nós não estamos dentro do desenvolvimento atípico. Eu acho que a Thaís saiu, sumiu. Mas vamos lá, vamos seguir. Nós estamos falando do desenvolvimento típico. Então, nós
não temos o transtorno do espectro autista e a rotina nos afetou muito. Porque nós perdemos a noção do dia, da hora, o que eu faço agora? Às vezes a pessoa vai tomar o café na hora do almoço, vai jantar na hora do lanche. Então, assim, muda para nós, imagina para eles, que apresentam um cérebro que está em ajuste, em acompanhamento, em modulação. A gente treina o cérebro de uma forma que ele venha se organizar. Deixa eu enviou a solicitação. Vamos lá. Deixa eu só chamar a Thaís aqui de novo. Ela vai entrar. E aí, o que a gente quer? A gente precisa manter... Voltou! A gente precisa manter essa rotina que é justamente para organizar. Assim como nós precisamos nos organizar, ter a hora, ter o horário para fazer o almoço, ter horário para levar para a escola, ter horário para voltar, eles também precisam. Até porque eles são extremamente visuais. Então, se de repente você cria uma rotina visual para ele, né? Através de PECs, através de figuras. Dependendo da criança, se ela tem uma rotina visual, então ela vai se perder naquele contexto. A falta da previsibilidade faz com que ela já se desajusta, ela se desorganiza. E aí, quando ela se desorganiza, o que acontece? Ela fica daquele jeito, ninguém segura. Já era. Corre para lá e para cá. O que eu vou fazer? Mas agora não era hora do papá? Mas agora não é mais hora do papá? Mas por que não é mais hora do papá? Porque agora nós estamos na quarentena? Mas por que nós estamos na quarentena? Vocês entendem que uma mudança na rotina é extremamente difícil para eles? Então, muito difícil. Eles precisam dessa rotina, respondendo, e para a gente fechar, para eles se organizarem no contexto, na vida, nos dias. Então, eles precisam. É extremamente importante. Mais uma pergunta aqui. Eu quero responder uma, mas assim, eu quero até desenhar, né? Porque eu sou muito bem sensorial. Responde mais essa. Qual a principal dificuldade no dia a dia? Ana Letícia perguntou o que é o autismo, perguntou sobre uma outra coisa, que depois eu vou responder. Ela perguntou qual a principal dificuldade no dia a dia. Qual a dificuldade que você encontra como mãe no dia a dia, sendo um autista e um não autista? Eu acho que eu tenho duas grandes dificuldades. A primeira dificuldade em relação ao Arthur é difícil entender o que está acontecendo, o que ele quer ou o que ele não quer. Agora, tanto que até na última sessão ele falou, acabou, tchau, vamos embora. Ele conseguiu expressar perfeitamente. A gente ficou assim, chocada com ele. Vamos organizar tudo. Você vai embora agora, porque a gente validou o comportamento, a gente validou a intenção comunicativa dele, né? Que não foi nem intenção, foi uma comunicação. Tchau. Então a gente validou, isso é importante. Então, agora com 2 anos e 4 meses é que ele começou a deixar eu entender mais ele. Mas antes disso, era muito difícil de eu conseguir entender. Porque, por exemplo, se ele estava com fome, ele não pedia comida. Se ele queria dormir, ele não chorava porque estava com sono. Se ele não queria alguma coisa, ele não dizia que não. Então, isso para mim, tanto que eu falei para a Gabi e para você, eu não quero que ele fale. Eu só quero que eu consiga entender ele. Do jeito dele, não tem problema. O que eu quero é entender. Porque eu acho que isso é uma coisa que também gera uma loucura na cabeça dele. Porque ninguém está entendendo ele. Imagina o quanto isso não é ruim. Você não consegue se expressar. Então, não é ruim para ele, é ruim para... Ele então, se sente desconfortável porque ele não consegue fazer com que o outro compreenda, né? E ele não se faz ser entendido pelo outro. Então, eu trabalho muito com a adivinhação do que está acontecendo. E isso eu acho muito desafiador, mas muito mesmo. Assim, todo dia é um desafio. Eu tento cada vez mais entender o que ele está querendo ou o que ele não está querendo. Isso eu acho que é um grande desafio. Um outro grande desafio que eu acho, que às vezes eu até fico me sentindo culpada, é que pelo fato da Júlia não ser autista e eu falar com ela de uma maneira, igual eu tô falando aqui com você, com ele eu não posso falar assim.
Então, eu acho que às vezes ele não me entende pela forma que eu tô falando. Porque por mais que eu fale com ele de um jeito, ele já ouviu tudo que eu falei com a Júlia e já deu um nó na cabeça dele. Ele tá ali o tempo todo. Eu não tenho como separar eles. Então, acho que isso é um grande desafio para mim, que sou mãe de 2 e tem um na condição autista e um não. Tanto que eu falo isso para todo mundo, que quando é dia de terapia, que tá só eu e ele, a gente consegue se entender. Sei lá, eu fico nas nuvens nesse dia. Perfeitamente. Nossa, a gente se entende muito bem. Até comandos simples que em casa ele não faz, às vezes na rua ele faz. Como, por exemplo, dar a mão. Às vezes, se eu tô com ele, tô com a Júlia, eu falo, Júlia, vem aqui, dá a mão pra mamãe. A Júlia já vem, já deu a mão. Ele já escutou, já bagunçou. E aí, se eu falo pra ele... Vai ter o tempo também do cérebro entender e ele fazer. É um tempo maior. É, bem maior. Ele tem o tempo bem maior. Tanto que eu falo com todo mundo, tem que ter 2 coisas, paciência e insistência. Porque você tem que ter a paciência de esperar o tempo dele e tem que insistir. Tá ali falando a mesma coisa umas 10 ou 20 vezes. Na 20ª vez, ele vai pegar o biscoito da sua mão. Então, tem que ter essa paciência, tem que insistir muito no comando para que ele faça. E eu sinto isso, que quando tá só nós 2, a gente se entende perfeitamente bem. E quando tá eu, ele e a Júlia, já fica uma confusão maior para ele. Ele fica bem... Eu sinto que ele fica bem confuso. Então, acho que esses dois pontos são bem desafiadores. Eu consigo entender ele e eu tenho que falar com a Júlia de um jeito e falar com ele de outro jeito para que ele consiga me entender também. É bem desafiador mesmo. Foram pontuações muito importantes. Deixa eu só dar uma corridinha aqui para ver se tem alguém fez alguma pergunta agora mais recente. Rotina nos traz segurança, organização e previsibilidade. Tia Gabi, psicóloga do Arthur. Maravilhosa, gente. Maravilhosa. Estamos morrendo de saudade. Pacheco Sirlene, respondemos sua pergunta. As perguntas que, por um acaso, a gente não conseguiu responder aqui. Hoje a gente faz uma nova live, né? Porque, isso. Olha, já está quase acabando. Não acredito. Passou muito rápido. Se a gente não conseguir, hoje a gente marca, depois a gente responde. A gente vai respondendo lá nos nossos Instagrams. Depois vocês seguem a Carol. Ai, meu Deus. A mamãe. Vamos lá. Não saber o que a criança quer. Muito desafiador. Vamos falar do avanço dele rapidinho. Vamos. Muito difícil quando não entendemos de verdade, viramos adivinhas. Mamães adivinhas também temos aqui nessa live hoje. Mamães adivinhas. Lembro quando eles eram MRM Rafa. Lembro quando eles eram muito bebês que a gente achava que ele era uma criança mais fácil de lidar que a Júlia. Deixa eu ver umas mais lá pra cima. Tá aí sempre inspirando e ensinando. Parabéns por tudo que você é e busca ser. Lude Medeiros Advocacia. Obrigada. Tá tirando todas as nossas dúvidas. Tayane 2030. Orgulho de você. Quando eu for mãe, quero ser pelo menos metade da mãe que a Thaís é, viu? Obrigada, gente. O diagnóstico chegou, a hipótese, né, diagnóstica, daí você levou ele pra gente. Seus sinais foram, né, validados pelos outros. Aí você falou, opa, então agora eu vou. E aí, o pós, né? Depois disso, houve aquela questão do luto, que a gente sempre fala, da aceitação. Essa aceitação, eu particularmente que acompanhei, né? Desde o iniciozinho da nossa descoberta, da nossa investigação. E por isso até mesmo que você está aqui hoje, porque você vestiu a camisa e você falou, se não é, mas eu sei que tem um atraso e até a gente descobrir, a gente vai, então, para terapia. Porque não precisa ter o diagnóstico do autista. Opa, seu filho é autista, tá, vai para terapia. Não, ele não responde quando eu chamo. Opa, ele vai para terapia sim, porque eu chamo, ele não responde.
E no processo de terapia, a gente vai avaliando até a gente chegar ao diagnóstico. Essa recepção, como que foi essa recepção para você? Como que você... Aí você volta para casa da consulta e você fala: vem cá, todo mundo. É isso aí mesmo, tá, gente? Tá? Que eu tava falando já há um tempão. Foi assim, Thaís? Foi. E é engraçado que é como se para mim não houvesse surpresa. É como se eu sempre soubesse disso, sabe? E estivesse apenas esperando alguém com capacidade de me dizer uma coisa que parece que eu já sabia. Então, eu não fiquei surpresa, eu não fiquei triste, eu fiquei com um sentimento que foi o remorso de não ter procurado antes, quando eu desconfiei. A partir desse dia, eu sigo minha intuição. Ela pode estar errada, mas eu não tô nem aí. Eu tô com a minha intuição e não abro, porque eu fiquei pensando, caraca, se eu tivesse procurado com 1 ano e 4 meses, o quanto de evolução a gente já não teria? Esse foi o meu único sentimento. Mas eu não fiquei triste, eu não quis esconder isso. Eu já cheguei falando para todo mundo. Falei, gente, olha só, tá? Isso é muito importante. Isso. O Arthur, ele tem muitas características do espectro autista e a gente precisa lidar com isso. A gente precisa agora, a gente vai falar com ele assim, assim, assado. Agora a gente vai fazer assim, assim, assado. E graças a Deus, a minha família eu não tenho nem como explicar. Todo mundo abraçou, o meu marido, ninguém relutou contra isso, sabe? Ninguém falou assim, tem certeza? Tem certeza? Não, ninguém. Todo mundo falou assim, é isso, então agora vamos embora. Vamos fazer diferente, vamos fazer de outra forma. E uma coisa que eu acho legal falar... Mandou um textão para explicar, né, Thaís? Estamos sabendo aqui que você mandou um textão pro grupo da família. Mandei para as minhas amigas. Eu mandei pro grupo, todas as minhas amigas. Eu fiz um texto e mandei para todo mundo, assim, para as pessoas que têm mais contato com a gente. Eu mandei para todo mundo. E para todo mundo que vem aqui em casa, que tá sempre com eles, eu falei, gente, é isso, isso e isso. Expliquei tudinho no texto. E falei, eu conto muito com vocês e eu não tive nenhum problema. O que eu falo, e isso é muito legal, o importante que, na minha concepção, de falar para todo mundo que o Arthur é autista, não é para ninguém tratar ele diferente, mas é para que as pessoas entendam as diferenças dele. Porque tem sim as diferenças dele. Sim. Então, tratar ele de uma forma diferente não é a melhor forma. Mas você entender que ele vê as coisas diferentes, que ele pensa diferente, isso é muito importante. Então, até hoje, e eu falo isso para todas as mães que conversam comigo, chegou no lugar, a pessoa falou do seu lado, oi, eu falo, oi, tudo bem? Meu filho é autista, o Arthur. E aquela dali é a Júlia, as gêmeas dele. Eu sempre falo para todo mundo. E ela é uma fofa, gente. Até agora, graças a Deus, a gente não sofreu assim nenhum tipo de preconceito. Muito pelo contrário, as pessoas ficam abertas, ficam querendo saber mais. Algumas pessoas duvidam, porque tem muita gente que acredita que autismo tem cara e autismo não tem cara. Mas ele não tem cara de autista. Autismo não tem cara, gente. Não tem. Tá tudo aqui dentro, não tá aqui fora. É isso então, aí. Eu faço questão de falar e assim, a gente decidiu uma coisa entre a família e os amigos. A gente quer que ele seja feliz. A forma não importa. Então, o que a gente puder fazer para que ele seja feliz, a gente vai fazer. Isso foi uma coisa que ficou bem claro desde o começo, que a gente iria fazer de tudo por ele, tanto quanto sem questionar nada. Ótimo. Nós temos apenas 5 minutos. Eu preparei um mundo para falar, né? Eu criei uma aula para falar do cérebro, que eu queria explicar o que a intervenção faz. Vamos ter que fazer a 2. A gente tem que fazer a parte 2. Tá lançado, parte 2. Porque a gente tem que continuar esse babado aqui, né? A gente não quer romantizar, a gente quer mostrar, né? E a Thaís mostrou isso muito claramente, do amor que ela abraçou, que ela compreendeu, desde o primeiro sinal até a luta que ela vem
tendo, né? A dificuldade que ela enfrenta. Os preconceitos não chegaram, mas se em algum momento da vida surgirem os preconceitos, tenha certeza que tudo isso serve para fortalecer você, né? Você está cada vez mais forte, porque você tem o apoio da sua família, você tem o apoio dos seus, então isso te fortalece para lutar por ele e ser voz dele. Nós somos vozes dele, né? Isso, você é eu voz sinto dele. isso, que eu sou a voz dele, que às vezes chega alguém para intervir alguma coisa e eu falo, não, gente, peraí, ele não quer fazer isso. E tá tudo bem, isso dá não tempo, é errado. Daqui a pouquinho ele faz. Aí você Isso vira, aí, assiste o filme na Netflix que ele já fez. Eu falo isso para todo mundo. Eu falo, às vezes, chega alguém que talvez quer pegar, quer mexer nele. Nossa Senhora, tentou mexer, já era. Eu falo, gente, não, calma. Fica ali, vamos conversar. Para fazer o prompt. Para fazer o prompt, eu tô, Thaís. Vamos lá, passar um creminho, começar a entrar nele de novo, pra gente conseguir o motor dele de novo, né? E olha, assim... nossa live vai acabar, só temos 3 minutos. Vai. Pra gente poder agradecer. Verdade. E é assim, ele é lindo. Então todo mundo quer apertar, quer beijar, quer abraçar. E eu falo, gente, calma, calma. É só ir com calma. Daqui a pouquinho ele tá chegando em você. Você nem precisa ir nele. Que no tempo dele, na hora dele, ele vai até você. Aí ele vai querer brincar, vai jogar uma bola, vai já dar um sorriso pra você. Eu acho que ele me tem desse jeito, como eu sendo a voz do que ele ainda não pode dizer. Ainda, porque a voz já veio, a fala também já está vindo, né? A fala já está vindo. Aquela sala não é mais quieta. Não! Aquela sala agora ele dá tchau, dá oi, fala o nome de todos os animais e vida que segue. Olha, temos 2, 3 minutos. Eu quero agradecer muito, 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 mas assim, eu quero agradecer do fundo do meu coração, da minha alma, né? Eu estou assim mesmo, eu fico muito empolgada. Eu amei. Tô muito feliz, muito, adorei participar. Adorei. Muito obrigada. Eu já tinha certeza que você ajudaria muitas mães, que esse é o nosso objetivo, né? Da gente compartilhar, gente, o que você vive, ela vive, eu vivo. Muitas mães aqui vivem. Tem uma mãe que queria participar, mas eu não vou conseguir. Essa mãe, a gente pode marcar live 2 para a Thaís terminar de contar, né? A gente pode fazer a 2 a partir do diagnóstico. Isso. A partir do diagnóstico. E os avanços, né, que ele já teve, que agora tá um falador. Isso, exatamente. E eu explico como que isso acontece no cérebro do autista. Isso. Então, a gente mostra as duas partes. Vai ter o 2, a gente pode marcar para a semana que vem, nesse mesmo horário, 9 horas, terça-feira. Combinado? Tá bom, combinado. Quero agradecer todo mundo. Um beijo, Thaís. Obrigada, muito obrigada. gente. Como te agradecer, assim. Imagina. Você é maravilhosa. Que Deus te abençoe. Tenha certeza que Deus escolheu. Mas Deus escolheu assim, ó. É aquela, não tem para outro. Vai receber 2 e um vai cuidar mais, né? Assim, vai ter que dar um suporte maior, porque vai ter mais demanda para ela. Isso. Então, sinta-se abraçada. Todas as mães que estão aqui, profissionais, mães, estudantes, um beijo. Eu adorei. Vamos ter o 2. Está encerrando 1 minuto. Calma. Eu vou salvar. Eu vou tentar salvar, porque eu quero que outras mães tenham acesso a tudo isso, gente, né? Que a gente possa ter um canal aberto para que a gente possa falar do autismo de forma leve, sem ter preconceito, e a gente levantar essa bandeira, né? Vestir a camisa e nos tornarmos fortes. Isso. Né? Nos tornarmos fortes. A sua história, Thaís, exatamente. A sua história hoje passa a ser uma história diferente. Uma história que agora não é só entre você e a sua família. A sua história, a história que vive a sua família agora, é para todas as pessoas que estão aqui te conhecendo, sabendo da história do Arthur, né? A importância que a Júlia tem na vida dele e o quanto que isso vai levar para a vida futura. Então, saiba que todas as mães aqui sintam-se abraçadas, assim, do fundo do nosso coração. Estamos muito felizes em compartilhar tudo isso. 42 segundos. Um beijo, um coração. Beijo! Alguém faz um print, me manda da gente fazer coração? Faz, Thaís. Quem tirou o print, depois manda pra gente marcar. Me manda, semana gente. que vem, terça-feira, beijo, obrigada. 9 horas.
vai ser a partir do diagnóstico. Vou Isso. colocar lá, a partir do diagnóstico. Quem tá aqui já sabe, hein? Beijo, Enquanto não sabe. gente! Tchau, obrigada! Eu vou esperar encerrar aqui para poder salvar. Isso, vamos esperar.